Olá! No programa Autorretrato de hoje eu recebo o deputado estadual Gil Diniz, eleito no último pleito, sendo o quinto deputado mais votado no estado de São Paulo, com 214.037 votos, e hoje é líder da bancada do PSL aqui na Alesp. Deputado, seja bem-vindo à TV Alesp. E aí, conta um pouquinho da sua infância. Vamos começar contando a sua história desde o início. Obrigado, Guga. Obrigado aí a quem nos assiste. Sou telespectador de vocês. Muito obrigado pela audiência. Todos os dias aí assisto a TV Assembleia. Sou um pernambucano, como outros milhões aqui em São Paulo. Vim de uma cidade chamada Serra Talhada, Pernambuco, né? Sertão nordestino ali. Até falo, né? Nasci na periferia do Brasil e cresci na periferia de São Paulo. Aos 9 anos, meu pai veio para São Paulo, conseguiu um emprego. Qual que era a profissão do seu pai? Não, ajudante geral, trabalhava nos serviços gerais ali, já fez muito asfalto aqui na cidade de São Paulo, já trabalhou na portaria, esses trabalhos mais manuais. E sua mãe? Minha mãe é faxineira, minha mãe é diarista. Até hoje ela vai chegar em casa agora e vai nos assistir. Que legal. Agora, deputado, 9 anos de idade, o senhor chegou em São Paulo. Como foi esse início da sua experiência com São Paulo? Foi surpreendente, né? Porque a gente ainda tem essas lembranças, né, ali da infância. Você sai de uma cidade, de uma pequena cidade do sertão de Pernambuco. Aí você chega em São Paulo e vê aqueles prédios, arranha-céus ali. A gente chegou na rodoviária do Tietê, né? Os nordestinos aí que nos assistem lembram muito bem do Tribus, ali da Itapemirim Viagens. Então, eram 2 lugares para 3 pessoas, eu, meu irmão e minha mãe. Então, quando nós chegamos na rodoviária, já aquela surpresa com uma cidade tão grande. Lá na minha cidade, na época, male tinha um semáforo na cidade para controlar ali o trânsito, e São Paulo tão grande, o trânsito, os prédios. Então foi realmente surpreendente. Para deputado, na sua infância, nos estudos, em algum momento o senhor já viu uma veia política ou ela veio depois? Como surgiu isso? Não, eu sempre fui muito falante, né? Sempre fui, tanto na sala de aula, eu lembro da minha primeira professora ali, a professora Edilene, né? Na escola Antônio Timóteo lá em Pernambuco, então assim, sempre fui muito falante. Eu lembro que quando eu vim para São Paulo, ela me deu um presente, me deu um conjuntinho ali, uma lapiseira, um lápis, lapiseira, régua, borracha tal, e tudo mais. Tenho até hoje. E sempre participei muito, sempre tentei participar muito ali do cotidiano. Era o representante da classe? Geralmente, dava algum problema ali e tal. Ou quando tinha algum problema, eu estava envolvido ali na parte esportiva, nos jogos, às vezes tinha campeonato. Praticava esporte? Sempre, até hoje, né? O que você gosta mais? Futebol, ping-pong. Qual o seu time, deputado? São Paulo Futebol Clube. Eu sou daquela época ali dos tempos áureos do São Paulo, Raí, Toninho Cerezo, Zete. Eu lembro ainda do meu pai ali na São Paulo jogando as finais da Libertadores, dos Mundiais. A gente ali de madrugada torcendo pelo São Paulo. São lembranças da infância que a gente tem. Sem dúvida nenhuma. Agora, deputado, vamos falar um pouquinho do seu início da carreira profissional. Com certeza uma vida muito difícil, mas como foi o seu início? Quando o senhor começou a trabalhar? Com quantos anos? Para ajudar a família? Como é que foi isso? Meu primeiro trabalho foi... Eu entregava leite ali na Vila Mariana, né? Saía de casa... Tinha 12 anos de idade. Saía de casa por volta das 4 da manhã. Ia encher a Kombi de leite ali no bairro do Pari, na Vigor. Ia para a Vila Mariana ali entregar para fazer as entregas, né? Então trabalhei até os 14 nesse trabalho. Como eu tive que mudar o horário da escola porque não era compatível, aí eu parei de trabalhar, mas o meu início, né, na vida profissional foi aí aos 12 anos entregando leite. E depois, qual foi o passo? Depois eu fiz aquele vestibulinho no Senai, aí fiz Senai, né? Qual que era o teu sonho naquele momento? Olha, eu tinha, ali na adolescência, né, eu até pensei em chegar a entrar no seminário. Sou muito católico, vou na missa e tudo mais. Então até imaginava que ia seguir ali a vida religiosa, mas acabou não vingando, não dando certo. E outro sonho que eu tinha era ser policial militar. Então já estava meio que direcionado ali para essas duas coisas, né? São carreiras aí bem distintas, né? A ordenação ali na igreja, ou então o sacerdócio, que é ser policial aqui no nosso estado. Mas as duas são muito importantes, né? E acho que também ajudou muito aí para a tua formação no geral, né? Não tenho dúvida. Também participava, além da igreja católica, né? Fui catequista, paróquia Santa Maria de Nazaré,
ali na Zona Leste de São Paulo. Participei do movimento escoteiro, fui escoteiro. Então, como foi isso? Isso é uma passagem interessante. Não, conheci o movimento dentro da igreja. Eles iam, aos finais de semana, eles participavam da missa também. Eu sempre ficava olhando eles ali, porque eles ficavam atrás, no fundo, em pé, porque eles davam os lugares, cediam os lugares para as pessoas mais velhas, mulheres com crianças de colo. E eu tinha um amigo na minha sala de aula que era escoteiro, o Vinícius. Aí eu conversei com ele ali, e era o mesmo grupo de escoteiros, aí ele me convidou para ter essa experiência. Aí eu fiquei ali o resto ali da adolescência, ali até o início da vida adulta no movimento. Assim, foi uma grande experiência. Nós temos até umas fotos aqui no vídeo wall, se o senhor quiser explicar algumas aqui, a gente pode ver aqui com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa é com o presidente. O presidente Jair Bolsonaro, na época, né, não era nem pré-candidato ainda, né, era um deputado federal que já se destacava ali em Brasília. Nós vamos entrar nesse assunto mais para frente, mas eu vou te fazer uma pergunta relacionada a isso. O que significa Jair Bolsonaro na sua vida? O Jair é um exemplo, né? É um exemplo de ser humano, é um exemplo de cidadão, um exemplo de pai ali para os seus filhos, né? Para o Eduardo, para o Flávio, para o Carlos, para o Renan, para a Laurinha. E é uma pessoa que saiu de uma região, das regiões mais pobres do nosso estado, do Vale do Ribeira, estudou em escola pública, conseguiu ascender ali, entrou na AMAN, passando antes pela SpaceX ali em Campinas, galgou o posto de capitão, foi eleito, nunca perdeu uma eleição. Então ele é um exemplo assim, de meritocracia, um exemplo para muitos jovens, para muitas crianças, para os milhões aí de cidadãos aí paulistas que podem sim sair ali de uma realidade pobre e ascender socialmente via trabalho, via dedicação, e chegou ao maior posto aí da nossa república, no caso de presidente. Então ele é esse exemplo de ascensão social pelo mérito, pelo trabalho. Agora, é bem parecido com a história do senhor mesmo, né? Que veio de uma infância difícil e hoje é um deputado e com certeza o seu maior mérito foi o trabalho, né? A oportunidade já apareceu, né? A oportunidade foi aparecendo, a gente foi abraçando. Mas não tenho dúvida alguma. Esse aqui foi o dia que eu conheci. Foi na casa do Eduardo. Quanto tempo faz isso? Foi em 2014. Provavelmente em setembro de 2014. Eu tinha conhecido o Eduardo alguns dias antes, num semáforo em São Paulo, entregando panfletos. O Eduardo pedia votos. E fazendo campanha. Fazendo campanha. Ele e o Carlos Bolsonaro na época. época. O senhor já tinha uma ligação política ou o senhor falou, não, deixa eu conversar com eles? Não, eu já assistia os vídeos no YouTube, né? Ele já repercutia bastante pelo trabalho que ele fazia em Brasília. Então, eu já sabia que ia votar no Eduardo, porque o Jair estava indicando o voto nele. Então, quando eu vi ele no semáforo entregando panfletos ali, eu atravessei, cumprimentei, pedi alguns santinhos. E foi engraçado que o Carlos Bolsonaro, né? A gente fala ali o pitbull da família Bolsonaro, ele perguntou, pô, mora onde? Eu falei, olha, eu moro lá na Zona Leste de São Paulo, né? Periferia e tal. Faz o quê? Eu falei, sou carteiro. Ele pegou o telefone naquele momento, ligou pro Jair e falou, pai, eu tô aqui com o Gil, ele é carteiro, fala com ele. E me deu o telefone do outro lado ali da linha, tava o Jair. Foi um momento emocionante para você. Demais. Porque ele não precisava fazer aquilo. Sim. Ele não precisava um gesto espontâneo. ter aquele gesto. Um gesto espontâneo. E não era de campanha, porque depois eu... Vou pedir para parar essa foto. É o meu pai, seu Gilson. Vamos voltar então daqui a pouco. Assiste vocês também, vai estar. Com certeza. Tá assistindo aí, um beijo, pai. Mas o senhor está no Allianz Parque, deputado? Que negócio é esse? Fui secar o Palmeiras lá. O Jair ele é palmeirense, né? E sempre que ele vem nos jogos, ele me chama pra ir, né? Fala, pô, carteiro, tá tranquilo aí, vamos lá O Palmeiras sempre perde, não? Ele é pé quente. Ele é pé quente, cara. Ele é pé quente. Os jogos que eu fui com o Jair, todos ele deu sorte ali ao Palmeiras, alguns até com algumas viradas. E é engraçado, né? O primeiro jogo que eu fui com ele foi no Pacaembu. A gente foi dar uma entrevista numa emissora aqui em São Paulo. Aí terminou, tava uma chuva, mas assim, a tempestade. E a bilheteria tava bem escura. E ele chegou lá e falou, me dá 2 ingressos e tal, tudo mais. Aí o rapaz estava atrás de mim e falou, meu, é a voz do mito, é a voz do mito. Aí eu apontei para ele, né? Aí ele, meu Deus, é o Bolsonaro. O cara não acreditou que o Bolsonaro estava comprando o ingresso e assistiu o jogo como torcedor comum. Ele pediu o mesmo ingresso, né, para ficar ali do nosso lado, assistiu o jogo. É o Juninho, nos acompanha também nas redes sociais.
E ao final do jogo, o Jair estava com o boné da Força Aérea e presenteou ele com esse boné. O Juninho, ele é do interior de São Paulo, ali do Vale do Paraíba, e hoje mora fora, mora lá nos Estados Unidos. Agora, deputado, vamos voltar um pouquinho para o seu pai aqui. Não, meu pai Fala um pouco dele. Meu pai é o Gilson, né? Um pernambucano também. Tenho certeza que ele vai estar assistindo a gente agora. Não tenho dúvida. E ó, não vou avisá-lo, mas ele vai assistir daqui a pouco. Começa a chegar mensagem aqui no meu WhatsApp. Legal, seu Gilson. É um exemplo de ser humano, né? Um exemplo de pai, de trabalhador, de acordar cedo, de dormir tarde, de ter aquela preocupação com o nome. Então, eu me espelho muito nele. Espero ser pelo menos metade do que ele é para mim, para os meus filhos. Eu sei que já vai estar de bom tamanho, né? Se conseguir mais, melhor ainda. Agora vamos voltar à tua trajetória profissional. Já fez muita coisa, como o senhor falou, o senhor começou entregando leite, Sim. Mas por exemplo, foi professor de história. Conta isso um pouco. No estado de São Paulo tem uma ferramenta, né? Como há muitas vagas para os professores, você pode se inscrever como aluno de último ano e entrar na sala de aula. Então, como aluno de história, ali no último ano, eu fiz ali uma provinha, fui selecionado e fui para a sala de aula. Na Zona Leste também, ali na diretoria de ensino Leste 5, na escola Araci. Então, fiquei ali por 1 ano e meio. O professor faltava, eu substituía. O professor entrava ali de uma licença ali de 15, 20 dias, eu ficava ali no lugar. Foi uma experiência fantástica. Até hoje tenho contato com vários alunos. Muitos me parabenizaram pela eleição, mas fiz ali bons amigos e vi e senti na pele um pouco do que o professor, aí tanto faz se é o categoria O, se é o professor efetivo, o que eles sofrem na sala de aula. Não é fácil, não é simples. Eu passei no concurso, né, PEB 2, que a gente fala, para dar aula no ensino fundamental, no ensino médio, só que eu não colei grau na faculdade, então não pude apresentar o título. Mas aí a vida seguiu outros caminhos. Mas e hoje é uma luta sua dentro do seu mandato de educação? Sem dúvida alguma. É uma das principais bandeiras, né? Eu não fiz na campanha muitas promessas, até porque a gente sabe, o Jair mesmo fala, né? O político geralmente na campanha ele é o Papai Noel, ele sai prometendo uma série de coisas. Depois ele vira o Pinóquio. Por quê? Porque não tem como cumprir. Então a gente focou bastante nessa parte da educação, até por um pouco dessa experiência que a gente teve, na parte da segurança pública. E na parte da saúde, a questão do aborto aqui no estado de São Paulo, que é muito sensível, né, para o meu eleitor. Então, foi esses 3 temas aí que nós abordamos. O senhor dizia que um dos seus sonhos aí era entrar para a Polícia Militar. Passou perto, né? Não, teve exatamente. Uma experiência. Não, são heróis, né? Não é simples. Eu visito muitos batalhões, conheço muitos policiais militares. Não é simples você colocar aquela farda. Mas você teve essa experiência profissional. Exatamente. Né? Vesti aí a farda cinza bandeirante por 2 anos, fui soldado PM temporário. Meu primeiro mês eu fiquei no 1º Batalhão de Choque, mais conhecido como Rota, né? Onde aprendi ali a Ordem Unida, marchar, sim senhor, não senhor. E depois eu fui para a Escola Superior de Sargentos, o antigo Cefap, ali na Marginal Tietê, e trabalhei no quadro administrativo da Polícia Militar. Fiquei nos serviços gerais, na verdade, né? Precisava trocar uma lâmpada, trocava. Precisava cortar grama ali no campo, nós cortávamos também, né? Para dar uma estrutura para que o aluno sargento pudesse ali cumprir o seu papel de aluno e se formar posteriormente. Tive uma experiência muito boa com o Sargento Wilson, inclusive visitei esses dias lá em Gastão Vidigal, com o Cabo Ortega, que também era um grande paizão para os temporários, né? Nos ensinava ali, não só o trabalho, mas assim, os valores que um jovem ali, 21, 22 anos, precisava para aquele momento. Então, foram exemplos. Então, nossa admiração pela Polícia Militar, pelas Forças de Segurança como um todo, aumentaram ainda mais depois dessa experiência na PM. E você pensou era um sonho seu, você já confessou, você pensou em seguir, chegou a prestar prova? O que... Não, sempre prestei, sempre passava ali na prova escrita, tudo mais, aí vinha, né? E vinha o físico, o médico, o psicológico. Às vezes compromisso de trabalho. Não, no meu último concurso, ali aos 30 anos, batia os 30, né? Exatamente no dia que era o meu teste físico, o Jair me ligou na noite anterior e falou: "Ô, carteiro, olha, amanhã eu tenho uma entrevista, tal. Pô, só tem você para ir comigo." Eu falei... Aí, fiz ali minha oração, falei: "Senhor, não era..." Que me deu o caminho certo. Não era para ser. Então a gente foi por outros caminhos, mas eu não tenho dúvida que esse caminho também vai me ajudar, auxiliar a ajudar também os policiais militares. Eu queria ajudar efetivamente ali na linha de frente, ali na infantaria,
vestindo a farda. Mas agora você tem outra ferramenta. Acredito que é uma ferramenta um tanto quanto maior para ajudar aquele policial que está lá na linha de frente, que está lá na rua, que está dentro da viatura, trabalhando aí pela nossa segurança. Cara, deputado, e o concurso da sua família? Ali minha mãe, dona Nena. Sei. Será que dá para voltar? Vai voltar logo. Tá meus filhos também. E a gente já fala. Mas, deputado, e o Correio? Como surgiu os Correios? Vamos falar o que foi? Foi manifestação? Foi manifestação. Aqui é o Thiago Rossellini, o Nando Moura. O Nando Moura, ele é o maior youtuber conservador. Ele tem esse aqui, ó. Aqui, ó. O Jair também deu uma... Essa foi a primeira entrevista que ele... Sei. Uma das primeiras entrevistas que ele deu para ele. O Eduardo, o Celão. Esse aqui é o Rossellini. Ele tem um canal com mais de 3 milhões de inscritos. Sem dúvida alguma... E ele foi um grande parceiro na sua campanha. Demais. Vou às vezes no interior e falo, olha, eu te conheci graças ao canal do Nando Moura, tal, e tudo mais. Então, assim, além de amigo, né? Ele foi um grande apoiador na... E hoje ele colabora campanha. com o seu mandato? Sim, dá ideias, falo com ele. Mas ele me deu toda a liberdade também, não é aquele, olha, eu vou ficar mandando no seu mandato. Não. É um amigo, né, que a vida aí me apresentou, me ajudou na campanha. E é um ponto fundamental aí pra gente. Minha mãe, dona Nena, é faxineira de Aristo, meu pai, né? Esse aqui é meu irmão, Guto, tá em Minas agora. E meus filhos, o Natan e o Davi. O Natan tem 10 anos, foi o presente do Dia dos Pais. Que fizeram na escola, os dois estudam em escola pública. Foi pai jovem, né? Tinha 21 para 22 anos. Veio o Natan, os dois estudam em escola pública, os dois nasceram em maternidade pública. Então, foram os caminhos da vida. Então, eu tive essa... O senhor fala que o senhor anda de ônibus até hoje. Sim, eu tenho meu bilhetinho, está aqui no bolso até. Até hoje, não tenho esse receio, essa vergonha, né? Como às vezes muitos têm de falar. Então, assim, a nossa vida é uma vida comum, uma vida como um cidadão paulista, cidadão brasileiro tem todo dia. É claro que o mandato vai me trazer algumas outras possibilidades, mas a gente não veio aqui para a Assembleia para ser servido pela população, a gente veio para servir esse povo aí que sofre muito, esse povo que batalha muito aí diariamente. Agora, deputado, a sua história nos Correios, o senhor prestou concurso? Sim, eu sempre precisei trabalhar, né? Precisava levar o alimento para casa. Então aparecia ali a oportunidade. O movimento escoteiro, a Alessandra, minha esposa. Sua esposa. Precisava levar o alimento para casa. Então, o que aparecia, o Correio foi um concurso também, né? Ali tem a prova de títulos, teste físico também, essas coisas. E acabou aparecendo. Fiz lá a prova, ficou. Aí eu olhei lá, passei. Fiz lá o teste físico, passei. Fiz lá o exame médico, fui passando. E entrei. E fiz bons amigos lá também. E vi duas coisas. Profissionais extremamente competentes, que muitas vezes não são bem utilizados no serviço público, que não conseguem galgar outros postos pelo seu mérito, porque é muito engessado esse setor público. De repente, numa empresa privada, eles subiriam até muito rápido. Então, eu vi ali que não tinha a meritocracia e vi também o aparelhamento, né, que muitas vezes é feito pelo partido de ocasião que conquista o poder. Mas foi uma experiência muito grande no serviço público. Por que carteiro reaça? É porque eu defendi a privatização da empresa, mesmo trabalhando lá, e meus pares, a maioria, eram contras, mas eu falava, olha só, pro trabalhador, estou precisando do trabalhador, não ensino no dono, no empresário, apesar que respeito muito também os empresários, me ajudaram bastante nessa minha trajetória. E como eu defendia ali ideias mais liberais, ideias mais conservadoras, aí colocaram, olha, carteiro, vamos no apelido, carteiro reaça. Foi até o Thiago Rossellini ali que passou na foto, que ele que inventou ali o apelido, ele e o Pércio, um amigo nosso da Bahia, e pegou. E o debate começava nos próprios Correios com os funcionários lá. Sempre tive uma posição muito crítica, né, aos sindicatos. Trabalhava em que região de São Paulo? Na Zona Leste também. Fui lotado no CDD São Mateus, depois fui no CDD Vila Rica, entregava cartas ali na região da Cobb e Teutônio Vilela, Sapopemba ali. Alguma história engraçada, deputado? Olha, tem várias, assim, tem engraçadas, tem triste. Poxa, fui carteiro sendo assaltado. Você imagina, carteiro sendo assaltado? Pois é. Então você estava lá entregando cartas um dia, aí veio... E a ordem era o seguinte... Falou que pediu, né? Veio assaltar, entrega, não reage e tudo mais. Aí veio um ladrãozinho lá, vagabundo. Ô, carteiro, me dá essa bolsa aí. Aí eu olhei, vai logo, vagabundo. Eu falei, o quê? Eu tô trabalhando, entregando minha. E eu sou vagabundo. E eu sou vagabundo, então assim, é triste, né?
Mas é uma realidade. Na periferia, tanto os funcionários, os carteiros, quanto a população sofre muito com isso. Mas é uma tragédia cotidiana, uma tragédia social. História engraçada. Que a gente tenta... no Correio... Não é tão engraçado. Nunca foi mordido pelo cachorro. Já fui, claro. Carteiro que não foi mordido pelo cachorro. Não é carteiro. Não tem muita história, não. Ali na Fazenda da Juta, também um bairro bem no extremo, ali, divisa ali com o Santo André. Tinham 2 cães, tinha um Rottweiler enorme, tinha um vira-latinha, pequenininho. E a caixinha de correio estava bem baixa no portão. O problema é o Rottweiler. Eu fiquei olhando pro Rottweiler, né? Fui colocar, fiquei olhando pro Rottweiler. Quando eu fui colocar a carta, veio o pequenininho e pum! Lá vai o dedo pro saco. Aí tive que ir pro hospital, poxa, fazer o curativo e tudo mais. Mas é pro carteiro, né? Nunca desacredite aí do pequenininho, né? O problema não tá no grande, não. E a entrada na política, deputado? Então, como eu falei, conheci o Eduardo em 2014, na época da eleição. Fizemos a amizade ali. Tinha um grupo de amigos que já os apoiava e pedia votos voluntariamente. E nós fizemos campanha e ele foi eleito. Poxa, imagina, um carioca eleito por São Paulo, né? Às vezes tem essa rixa, né? Entre aspas, né? Mas ele foi bem votado, 80 e poucos mil votos, 82 mil votos. E quando ele assumiu o mandato, alguns meses depois ele me convidou para trabalhar com ele. Aí você trabalhou no escritório em São Paulo? Isso, eu ficava o gabinete em Brasília, nosso gabinete parlamentar, mas eu trabalhava aqui na base, aqui em São Paulo. Então, todas as vezes que ele vinha para São Paulo, eu estava com ele. Então, acompanhava. Já acompanhei outros estados também, já acompanhei o próprio Jair, às vezes ia com o Eduardo. Então, esse início dessa trajetória do Bolsonaro, nessa pré-campanha, nesses aeroportos, alguns vídeos que tem até no YouTube foi eu que gravei. Carteiro, toma o celular aqui, grava. Chegava lá aquela multidão esperando. Então, poxa, viajei com ele para Pernambuco, para Paraíba, para Curitiba, no Paraná, Rio Grande do Sul, uma série de cidades. Então, eu consegui acompanhar, né? Tive esse privilégio de acompanhar essa página da história que ainda está bem viva, né? Agora, deputado, em qual momento eles falaram, gostaríamos que o senhor fosse candidato, ou ao contrário, você chegou para eles e falou, eu quero ser candidato? Quando aconteceu isso? Mas o perfil, né? Eu acredito que eles já identificaram, o Jair é um cara muito bom nisso, tanto é que ele elegeu diversos deputados pelo país. E o Eduardo perguntou, né, se eu topava, né? Porque é desafiador, não é simples você pedir voto. Imagina, você convencer uma pessoa a sair no domingo de manhã, a apertar um determinado número, ver a tua cara, o teu nome e confirmar. Então não é uma coisa simples. Ainda mais na situação que o país vivia. Não, né? Exatamente. Então, perguntou, olha, quer vir? Tem coragem para vir? Quer disputar? Falei, quero. Até brinquei. Falei, olha lá, a gente está aqui para tirar xerox, fazer o cafezinho, panfletar no semáforo ou sair candidato, não tem problema. E na véspera da eleição já ele te ligou, você encontrou com ele, o que ele falou para você? Eu estava na casa dele, na Barra da Tijuca, né? Aí ele perguntou, né? Ele falou para Eduardo, liga lá na casa da Aninha, lá tem 6 votos, tu vai votar no Gil, não vai votar em outro não. Eu falei, capitão, nem precisa, né? Eu só preciso de um voto a mais que a pessoa e tal. Aí ele me garante 20 mil votos amanhã? Eu falei, não garanto, trabalhei bastante, mas não garanto. Então liga para ela agora, 6 votos é para ele. Aí realmente ligou e tudo mais. E aí eleito o 5º deputado mais votado do estado de São Paulo. 214.037 votos, gastei cerca de R$8 mil na campanha. Claro que eu dobrei com o Eduardo Bolsonaro, que deu um up ali na campanha. Tive amigos como o próprio Nando, mas tive outros amigos que conseguiram 5, 10, 15, 20 votos. Mas foi uma grande surpresa estar entre os 5 do maior estado aqui da nação. E uma alegria, né? Mas uma surpresa, uma alegria, mas o que nos dá ainda mais responsabilidade por saber que mais de 200 mil pessoas confiaram esse mandato aqui a nós, então a responsabilidade é muito grande. Agora, deputado, estamos chegando nos momentos finais do programa de hoje. O senhor vai ter várias oportunidades de vir à TV Alesp e expor o seu mandato, as suas atividades, mas como líder do PSL na casa hoje, a maior bancada hoje na Alesp, qual a mensagem que você deixa para o telespectador da TV Alesp? Como eu disse, né? Eu não vim aqui para a Assembleia para ser servido, eu vim para servir o povo de São Paulo. Conheço a periferia, conheço a realidade, tenho essa história de vida que não foi montada por um marqueteiro, não. Nós
Nós vivemos isso, nós vivemos até hoje. Então, contem comigo para o que precisar. O gabinete está de portas abertas. Podem vir aqui à Casa do Povo. E nossas bandeiras são bem definidas, claro. Seguindo aí a trilha do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nosso mandato é ligado à segurança pública, a essas pautas, né, tão sensíveis às forças de segurança, à educação, essa questão ali dos professores, da violência em sala de aula. O meu primeiro projeto realmente fala ali dessa chaga que é a droga na universidade, né? A gente quer a prevenção e o tratamento, caso o jovem, o adolescente já tenha tido esse contato com as drogas, e essa questão da saúde, né, mais voltado, como eu falei, no aborto. Então, são essas 3 bandeiras principais, mas o gabinete está de porta aberta para qualquer cidadão paulista vir aqui nos conhecer. Deputado, quero agradecer a sua participação no nosso programa. No programa de hoje eu contei a trajetória do deputado Gil Diniz, do PSL. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!